E se o ninja mais inteligente da Folha tivesse escolhido o caminho das trevas? Então, um dia, Kakashi desaparece, sem aviso, sem vestígios. Ele caminha pela noite com o vento cortando o rosto, até parar diante de um lago escuro. A lua o observa como se julgasse suas escolhas. É ali que ele decide, rasga a bandana da Folha, deixa o colete no chão e encara o reflexo na água. O mesmo reflexo que um dia Rin viu sorrir. Mas agora há apenas cansaço e rancor. A paz nunca existiu. Só ilusões. Ele sussurra. E com essa frase, o último pedaço de bondade em seu coração se apaga. A partir dali, o Sharingan deixa de ser uma herança, torna-se uma maldição viva. Kakashi mergulha nos arquivos proibidos, lê experimentos de Orochimaru, observa técnicas que ninguém deveria conhecer. Ele começa a entender a dor não como algo a ser curado, mas como uma arma. As semanas viram meses, os meses viram anos. O nome Kakashi Ataque desaparece dos relatórios, mas ecos de sua existência continuam. Missões falham, ninjas desaparecem, vilas inteiras relatam sombras que copiam jutsus e somem antes que o inimigo perceba. A lenda começa. Um ninja de máscara prateada, com um Sharingan que nunca se apaga, rondando o campo de batalha como um espectro. Ele já não luta por ninguém menos, apenas observa, analisa, copia. Cada técnica aprendida é uma cicatriz a mais na alma. Cada vitória o afasta ainda mais de quem foi. O Cop Ninja se torna o ninja sombrio, um homem sem pátria, sem mestre, sem misericórdia. E enquanto Konoha dorme, o vento traz um sussurro esquecido. O fantasma voltou. O desaparecimento de Kakashi se tornou um rumor. Alguns diziam que ele havia morrido em missão. Outros, que a própria Vila U silenciou. Mas a verdade era bem mais assustadora. Ele ainda estava vivo, observando, estudando, esperando. O homem que um dia lutou pela paz agora enxergava o mundo como um tabuleiro de guerra sem fim. A Folha continuava a falar de justiça, mas ele via apenas corrupção mascarada de esperança. Dor gera ódio, ódio gera destruição. Ele dizia em silêncio. E então entendeu. A única maneira de quebrar o ciclo era controlá-lo. Kakashi não queria mais salvar ninguém, queria reconstruir o mundo, mesmo que para isso precisasse destruí-lo primeiro. Ele começou a reunir ninjas que o mundo esqueceu, órfãos de guerra, traidores, ambos exilados, soldados mutilados pela lealdade. A promessa era simples. Na escuridão, todos são iguais. Eles o seguiram sem questionar, fascinados pela calma e pela precisão do antigo herói da Folha. Kakashi treinou cada um deles com disciplina implacável, ensinando técnicas proibidas, táticas de manipulação de chakra, ilusões mentais, que ele mesmo havia desenvolvido. Nascia ali uma nova legião, silenciosa, invisível, letal. O nome veio naturalmente, a névoa da lua, uma organização sem bandeira, sem glória, movida apenas por uma filosofia. Se o mundo é feito de trevas, então que as trevas tragam equilíbrio. O símbolo era simples, mas carregado de significado. Uma lua cortada ao meio, representando o próprio coração dividido de seu líder. Enquanto a névoa crescia nas sombras, Konoha começava a sentir os efeitos. Missões terminavam em fracasso. Tropas inteiras desapareciam nas fronteiras. Informações sigilosas eram roubadas sem deixar rastros. Ninguém entendia o padrão, mas Kakashi sempre foi um homem de padrões. Ele estudava as reações da vila como um cientista, observando uma experiência, sabia exatamente até onde podia pressionar sem ser detectado. Cada ataque era um teste, uma provocação. Até mesmo as defesas da Folha começaram a se confundir, pois ele conhecia cada protocolo, cada código, cada fraqueza. Em pouco tempo, o homem que antes protegera a vila se tornava o seu maior inimigo, não por ódio, mas por lógica. A Folha, para ele,
era uma máquina quebrada. E toda máquina quebrada precisa ser desmontada antes de ser consertada. Em meio ao caos crescente, surgiram boatos de que Kakashi havia conseguido copiar mais do que jutsus. Alguns diziam que ele aprendera a replicar emoções, a extrair o medo de seus inimigos e transformá-lo em energia. Outros afirmavam que ele dominava técnicas de controle mental, capazes de fazer um shinobi obedecer sem perceber. O Sharingan, antes símbolo de sacrifício, se tornava o olho do controle absoluto. Mas o mais assustador não era o poder, era o propósito. Kakashi acreditava, de verdade, que estava certo. A paz só nasce quando o medo é maior que o ódio. Essa era sua nova filosofia, um mantra que se espalhava entre os renegados como se fosse religião. A cada dia, a névoa da lua crescia, e nas sombras do mundo ninja, um novo nome começava a ecoar com medo e respeito. Kakashi, o fantasma de Konoha. Anos se passam. A névoa da lua deixa de ser um rumor e se torna um medo coletivo. Vilas inteiras falam de um homem mascarado que aparece durante a noite, derrota seus inimigos sem esforço e desaparece como se nunca tivesse estado ali. Em Konoha, o nome Kakashi, ataque, é tratado como tabu. Nenhum ninja fala dele abertamente. Os Hokages fingem que o passado ficou enterrado, mas a sombra de Kakashi está em todos os lugares menos nas missões falhas, nas informações vazadas, nos desaparecimentos inexplicáveis, até que uma noite sem lua, o silêncio da vila é quebrado por uma explosão na Torre Ambu. Quando os ninjas chegam, não encontram corpo, nem chakra, nem vestígios de invasão, apenas uma parede riscada com uma kunai e uma frase que arrepia até os veteranos. A verdadeira folha queima de dentro para fora. Naruto é o primeiro a sentir um arrepio na espinha. Um chakra conhecido, mas distorcido. O mesmo chakra que um dia o guiou em batalha, agora pulsando com frieza e raiva contida. Ele não quer acreditar, mas sabe o que isso significa. Sensei, ele murmura, não pode ser você. No dia seguinte, sinais de invasão se repetem em bases de Konoha e Suna. Ninguém o vê, mas todos sabem que é ele. O fantasma voltou. As equipes Ambu são enviadas, mas não voltam. E quando voltam, voltam quebradas. Cada ninja diz ter visto algo diferente. Uns juram que ele tem 2 Sharingans. Outros dizem que o olho dele agora brilha em preto puro. Nenhum relato é igual, mas todos têm uma coisa em comum. Medo. O Cop Ninja virou uma lenda viva, um caçador de sombras que conhece cada fraqueza da vila que o criou. Naruto decide agir sozinho. Ele se lembra das lições que recebeu. Nunca abandonar um amigo, nunca desistir de alguém. Mas agora, o amigo é o inimigo. Gai tenta impedi-lo, dizendo que Kakashi está além da redenção, mas Naruto insiste. Ele acreditou em mim quando ninguém acreditava. Agora é minha vez de acreditar nele. A busca leva Naruto até as florestas antigas, onde as árvores crescem tão densas que nem a luz da lua entra. Lá, entre a névoa, ele o encontra. Kakashi está parado, com um manto negro e uma máscara prateada que cobre metade do rosto. O Sharingan brilha em silêncio. O outro olho é opaco, cansado, vazio. Naruto, você herdou o sonho da paz, mas esqueceu o preço. Naruto tenta falar, mas o ar parece pesar. O tempo para! O mestre e o aluno se encaram, menos um lutando pela fé, o outro pela lógica. A luta é inevitável e é brutal. Rasengan contra Chidori. Luz contra sombra. Naruto luta com emoção. Kakashi com precisão. Ele copia cada movimento, antecipa cada golpe. É como lutar contra um reflexo. As florestas tremem, o chão se parte, o vento corta. Você aprendeu a lutar com o coração, Naruto, diz Kakashi. Mas eu aprendi a vencer com a dor. Impacto final é devastador, menos a energia explode. Em um clarão azul e vermelho, engolindo tudo ao redor. Quando a poeira baixa, Kakashi desapareceu. No chão, apenas sua bandana partida ao meio. Naruto se arroela, respira fundo e murmura. Ele não quer destruir o mundo. Ele quer recomeçar do zero, no topo das montanhas de Konoha. O vento sopra e no céu surge a lua cortada ao meio. O símbolo da névoa da lua, o símbolo de Kakashi ataque. A vila volta ao silêncio. Ninguém mais fala do ataque, ninguém ousa pronunciar o nome dele. Mas Naruto sabe, sente no vento, na calma falsa que cobre Konoha.
Kakashi está vivo! E o que restou dele não é mais o mestre, é o fantasma! Mesmo sem pistas, Naruto parte sozinho. Ele entende que certas batalhas não precisam de testemunhas. O caminho o leva ao Vale do Fim, o mesmo lugar onde tantas histórias começaram e terminaram. A neblina cobre o vale, o som da água ecoa como uma lembrança distante. Ele o encontra parado à beira do precipício, imóvel, com o olhar perdido na cachoeira. O manto negro balança, o Sharingan brilha fraco sob a luz da lua. Você veio, diz Kakashi, com uma voz que carrega séculos de cansaço. Mesmo sabendo quem eu sou agora, Naruto apenas encara. Não vim lutar, vim te trazer de volta. Kakashi ri, um riso amargo, quase humano. Trazer de volta? Ele pergunta. De volta pra onde, Naruto? Pra vila que destruiu tudo o que eu amava? O silêncio pesa entre eles. As gotas da cachoeira parecem parar no ar. Você ainda acredita que existe redenção? Mesmo depois de tudo, Naruto dá um passo à frente. O Senhor me ensinou isso. Me ensinou a nunca abandonar um amigo. O olhar de Kakashi muda. Há um brilho rápido. Não de raiva, mas de lembrança. Por um instante ele vê Rin, vê Minato, vê Obito. E a dor volta, pura e cortante. E se o erro for eu? Ele pergunta, e se o que precisa ser abandonado for o homem que eu me tornei? O Sharingan se acende, o ar se distorce. Ele ergue a mão direita, o som de 1000 pássaros corta o ar. Então me prova que ainda há algo para salvar. Naruto fecha os olhos, Rasengan em punho. Luz azul contra relâmpago. Chidori contra esperança. O impacto explode entre eles, uma colisão de passado e presente. As pedras racham, o chão se despedaça. No meio da força, Naruto segura a mão de Kakashi. Não ataca, apenas segura. O chakra se dissipa, o vento apaga as faíscas. Você me ensinou o que é acreditar nas pessoas, diz Naruto com voz firme. E eu acredito em você. O corpo de Kakashi treme. O Sharingan pisca. As imagens da vida dele passam em fragmentos. Rin sorrindo, Minato elogiando, Obito gritando seu nome, o time 7 rindo juntos. Ele cai de joelhos. O manto negro se rasga, revelando algo escondido por baixo, menos a velha bandana da folha, guardada no peito como uma lembrança, o mesmo símbolo que ele jurou destruir, mas nunca conseguiu esquecer. O olhar dele se suaviza, a respiração é lenta, quase um suspiro. A escuridão nunca me assustou, Naruto, ele diz, com voz fraca, mas a luz... Eu esqueci como era. A lua reflete no rio. E a correnteza leva a bandana partida. Naruto observa, em silêncio, enquanto o corpo do mestre se desfaz na névoa. No dia seguinte, não há sinal dele. Nenhum corpo, nenhum vestígio. Só a história. Alguns dizem que ele morreu ali. Outros juram que vive nas sombras, observando a vila que amou e temeu ao mesmo tempo. Mas para Naruto, Kakashi não foi um vilão, foi humano, um homem que lutou contra o próprio reflexo e, enfim, encontrou paz. Na escuridão mais profunda, sempre há um lampejo de luz. A tela escurece, a lua se parte ao meio e uma nova surge ao lado, inteira, a redenção de Kakashi Ataque.